Vocês conseguem me ouvir direitinho, né? Bom Bom dia, pode dia, vir, dá pra Josi, ouvir? é porque eu botei para gravar. Pode vir. Ah, tá bom, então. Estou muito feliz, não, feliz demais, demais. Ontem à noite, e era mais ou menos umas 11 horas, e eu fiquei pensando e perguntando ao Senhor, lógico, Senhor, o que que eu vou falar, né? Durante o dia eu já fiquei pensando, Senhor, o que que eu vou falar? O que que eu tenho na minha vida que possa edificar os meus irmãos, né? Que seja para a tua glória, que seja para o teu louvor. E aí, eu aqui na cozinha, né? Meu marido tinha ido pescar, e aí eu fiz um. Aqui a gente chama de grolado, né? Que é o beijo. A gente faz o beiju, só que é ele misturado. Não sei se vocês conhecem. Aqui no Ceará a gente conhece por grolado. A tapioca lá feita em. Tipo, mais ou menos como se fosse uma farofa. E aí eu terminei, fui lavar a louça. E, logicamente, eu glorificando a Deus, né, pela vida do meu esposo, tipo assim, por ele ter sido um provedor, né, na minha casa e na nossa família. E vinha à minha mente, aos meus pensamentos sobre falar da vida cotidiana, né? Falar da minha vida, daquilo que o Senhor tinha feito e está fazendo na minha vida. E aí eu vou fazer aqui uma linha do tempo, né? De como as obras do Senhor e aqueles que o obedecem e buscam viver os seus caminhos, eles vivem um caminho de milagres. E esse caminho de milagres é em alegrias constantes. Lógico, os desafios, porque o Senhor nos prova, o Senhor prova a nossa fé, assim como ele fez com Abraão, ele quer conhecer o nosso coração e forjar, né, o nosso coração. Então, desde a minha infância, eu fui uma pessoa muito obediente aos meus pais, né? Eu sou a segunda filha de 6 irmãos, nós somos 6, né? Duas meninas e 4 homens, dois são gêmeos. Depois no final eu vou explicar por que esses dois são gêmeos. E esses gêmeos falam muito ao meu coração, né? São os meus irmãos caçulas. Eu tô nervosa, gente. Eu sei que eu sou a pessoa que costuma falar, mas acho que é normal. Então, agora pra cima, vou ver se eu o nervoso, ver se eu medo, né? E aí, assim, eu sempre fui uma pessoa muito obediente aos meus pais. Meu pai se converteu já quando nós éramos crianças, né? Na minha infância, eu já lembro dele ter buscado assim, o católico, de fato, que seguiu o Evangelho de Cristo, né? Ele abandonou a vida dele de bebedeira, de todas as coisas, mas, logicamente, dentro da religiosidade, dentro da forma que ele educava, é, ele educou da melhor forma que ele pôde, mas, logicamente, houve falhas, né? E que algumas vezes me trouxeram marcas que eu precisei curar com o tempo. E, consequentemente disso, a educação dele era uma educação muito rígida. Eu fui muito protegida. Eu fui, assim, extremamente protegida pelo meu pai. Muito protegida mesmo. Tipo assim, em relação a amizades, ele não deixava nenhum dos meus irmãos, nem eu, né, que era a segunda filha mais velha, sair para ambientes. Nossa, ele selecionava literalmente quem seriam as pessoas que eu ia andar. E, logicamente, ele começou a inserir a gente dentro da igreja, a servir dentro do ambiente da igreja. Eu contava nas missas, eu servia nas celebrações, né, nos momentos que a gente tinha dentro da igreja. E aí a gente iniciou um grupo de oração, que é né, que ele faz parte da renovação carismática, e ali o mover de Deus acontecia. E eu cresci assim, não saía para muitos lugares, o máximo de passeios que eu tinha era com os meus pais, ele ia junto, ele não deixava para nem um passeio de escola, tipo assim, com a professora, ele não deixava a gente ir. Eu chorava, eu ficava muito chateada porque eu já estava uma mocinha crescendo e queria estar nesses ambientes. Mas hoje eu entendo que era um ambiente que o Senhor estava me protegendo, curando, porque se eu fosse criada de uma forma mais liberal, muito solta, sem muitas orientações acerca da vida, eles falavam muito, ó, filha, ou para casar, tem que casar virgem. Esse negócio de estar namorando e fazendo relação sexual não dá certo. Aqui dentro de casa, a regra é essa: tem que casar virgem, né? Tem tudo. E assim, ele muito presente nas nossas vidas, era de olho, o que ele podia fazer por nós, até hoje ele faz. Ele é um pai assim, nossa, excelente. Minha mãe sempre ali dando suporte também, né? Ela não contrariava ele. E aí foi passando o tempo, ele conduzindo todos nós para a igreja. Eu comecei a namorar com 20 anos já, né? Mais ou menos 20 anos. E o meu namorado, é o meu marido agora, ele, ele é 2 anos mais novo que eu. No início do relacionamento, ele não aceitava meu pai, porque meu marido, tipo assim, não frequentava muita igreja naquela época, não tinha aquela proximidade com Deus da mesma forma, né? Tipo assim, seguindo os padrões que meu pai queria. Vou acelerar aqui, que senão não dá tempo de falar nada, não. E aí, pronto. Ok, passou o tempo, nós namoramos 6 anos. E eu sempre obedecendo meu pai.
né? Sempre, sempre. E ele passou uma ordem, ó, então eu não aceito esse namoro, mas se for pra namorar, vai ter que ter uns dias. Dia de quarta, sábado e domingo. É os dias que, que vocês podem se ver. Quarta-feira, sábado e domingo, das 7 às 9. Acabou. Fora isso, não inventem de se encontrar em outros cantos e aqui em casa, bonitinho de cadeirinha. Né? Como a gente conhece, parece mentira, né? Mas isso eu vivi isso. E aí eu passou-se o tempo, né? Entre idas e vindas. A gente namorou 6 anos, gente. 6 anos. E, lógico, eu sempre aquela dúvida, Senhor, o que é que faz a minha vida? Como é que vai ser e tal. E aí, houve um tempo desse relacionamento que o Senhor me pediu esse namoro. Eu já estava muito apegada, muito apaixonada mesmo com ele, né? E aí, meu namorado na época não tinha muito discernimento, tipo assim, tá, namorar pra casar, tipo, era namoro e era como se fosse um namoro sem fim. A gente não tinha relação sexual, era, né, um namoro mesmo de abraço, de beijo, mas não tinha isso, até porque eu não dormia na casa dele, não saía pra, tipo assim, fim de semana de ficar fora com ele, era na casa dos meus pais. E se a gente saía pra algum local, mas era, tipo assim, coisa rápida, eu tinha que estar em casa. E aí passou o tempo e o senhor me pediu esse namoro, porque eu estava começando a ficar dependente desse relacionamento. Ele via que aquele relacionamento de namoro estava tomando o lugar dele, né? O trono dele no meu coração. E eu sofri muito, porque eu digo, Senhor, como é que pode? Eu não posso fazer isso. E agora, como é que vai ser na minha vida? A gente já jovenzinha, o mundo despedaça da cabeça, né? Por ser apaixonada, cheia de sonhos, de viver uma vida com aquela pessoa. E aí, com muita dor, realmente, eu rompi aquele relacionamento. Foi assim, sem motivo, eu só disse pra ele, Ailton, não dá mais certo. Eu não falei, né? Tinha sido desse, tinha pedido, lógico, eu só falei que naquele relacionamento não tinha como a gente mais continuar. E eu sofri demais, acho que foi um. Minha mãe percebeu, eu não queria me alimentar, e minha mãe ali disse, embora comer, vamos lá e tudo. Ok, entreguei o namoro. Quando eu terminei o namoro, depois de algum tempo, o Senhor trouxe a clareza para o meu coração. E ele disse: tem coisas que o Senhor te pede, que é para provar o teu coração, assim como ele fez com Abraão. Ele pediu a Abraão Isaac, que era para provar o coração de Abraão, e depois ele devolveu Isaac para Abraão. E assim o Senhor fez. E aí, né, em oração e discernimento, a gente reatou é, o relacionamento, tudo. E aí, a gente, depois de tempo, nós decidimos casar. Logicamente, eu não podia casar sem a bênção dos meus pais, né? Mesmo assim, meus pais já aceitavam, eu já andava na casa dele. Só que tinha aquela, assim, sabe? Meu pai não. Tipo assim, eu acho que não é esse homem que vai ser o marido da minha filha. E aí, a gente conversando, falou, pai, a gente vai casar e tudo. Papai, tipo, meio que não acreditava, sabe? Que a gente ia casar. Nós não tínhamos nada, né? Foi em 2019, eu comecei a trabalhar pela providência do Senhor. Já estava muito frustrada, porque eu já com 20 e tantos anos de idade, nunca tinha trabalhado em lugar nenhum, né? Tipo assim, era uma privação aqui em excesso que meu pai tinha, que eu não conseguia pensar em sair fora para trabalhar, porque ele não deixava. Não, se eu procurar um emprego por aqui, que eu preciso te proteger, né? Era aquela. E aí o Senhor, eu falando com o Senhor, sempre em oração, e ele confirmava, né, através da palavra dele, para dar prosseguimento nesse casamento. E aí, ok, marcamos a data do casamento, isso foi na época da pandemia, a gente casou em 2020. E a gente não tinha nada, né? Nada mesmo. A gente tinha um terreno cedido pela madrinha dele, que ele morou com ela, né? E aí esse terreno é o que a gente mora hoje. E a gente começou a construir a casa, né? Comecei a trabalhar e também construímos a casa. E a gente não tinha nada. E eu falei, pá, a gente vai fazer a festa de casamento. E aí convidar alguns familiares. A princípio eu fiz uma lista, não tinha ninguém, porque a gente tinha dinheiro para fazer festa. E, para a glória do Senhor, meu pai abençoou. Eu pedi a ele que ele abençoasse esse casamento, porque eu não podia casar sem a bênção dos meus pais, né? Não tinha como. E ele nos abençoou. E o Senhor começou a providenciar. Nessa mesma época, eu fiquei sem o meu emprego. E eu não sei de que formas foi que esse dinheiro aparecia na minha conta. Era, tipo assim, era os valores certinhos que precisava para quitar as coisas da casa, né? A gente terminar de comprar telha, comprar madeira, era para comprar o vestido do meu casamento. Eu lembro que na época eu aluguei o meu vestido foi R$ 300. E assim, o Senhor sempre provendo, coloca na mão dele. Eu vi os milagres dele na nossa vida. E quando a gente marcou o casamento, nós não tínhamos nada dentro de casa. Literalmente nada. O que a gente tinha era uma rede. E meu esposo comprou essa rede. Ele disse, Jane, a gente vai comprar essa rede. Aqui no Ceará a gente dorme de rede, que é quente. E aí é muito comum, sabe? Raramente.
a gente tá acostumado agora a dormir de cama e tudo, mas é um hábito, quase todas as casas as pessoas de vez em quando tem uma redezinha para descansar. E a gente não tinha dinheiro para comprar cama, a gente comprou uma rede. E eu tinha conseguido comprar um cooktop, né, que é aqueles fogões mais em conta, de 400 e poucos reais. Minha mãe doou o botijão de gás, que era o que a gente tinha. Eu tinha um fogão e eu tinha o meu guarda-roupa, né, de solteira. E aí a gente trouxe para dentro de casa. E começamos a fazer os convites do casamento. Como a minha família é muito grande, meu pai falou, não, José, pode convidar todo mundo da minha família, da nossa família, que eu vou bancar com a comida, né, que precisar. E assim foi feito. Nossa, meu irmão, meus irmãos, Deus abençoou, assim, de uma forma tremenda. A gente casou, nós não tínhamos nada. O que eu falei que a gente tinha era um fogão e uma rede para dormir, porque a gente não tinha cama. A gente ganhou tudo, tudo, tudo. A gente não tinha mesa para sentar, o Senhor providenciou, nós ganhamos geladeira, nós ganhamos cama. Na parte da cozinha, eu não tinha nada. Eu ganhei esse armário que tá aqui atrás. De tudo, tudo que tem aqui, vocês podem imaginar, foi presente. Da colher, a panela pra gente comer, o Senhor deu de presente pra nós. E eu fiquei pensando, digo, meu Deus, como é que pode? Como você é bom? Porque ele, ele direciona a gente. Quando ele direciona, lógico que dá o medo. Por quê? Porque ele não vai lá e mostra a direção pra gente. Ele pede pra gente primeiro dar o passo, a gente colocar o pé, né? E depois é que ele vai é, abençoar, depois que ele vai prover. Realmente, ele é tão maravilhoso, porque é nisso que ele sustenta a nossa fé e ele prova o nosso coração em relação a isso. É para ver até onde a gente consegue ir nele, né? Até onde a gente consegue ir nele. Deixa eu pegar aqui, que eu anotei para não perder, sabe? E aí, ok, a gente, né, casou, foi assim, maravilhoso, muito lindo. A gente não fomos pra lua de mel, a gente não tinha dinheiro, né, pra viajar e tudo, mas foi a melhor lua de mel que nós tivemos na nossa casa. A gente aproveitou cada momento, assim, no outro dia, a gente olhou e disse assim, nós estamos casados, né? Parecia algo que era tão distante de acontecer, tipo, na nossa casa. E eu me perguntando, e agora, Senhor, como é que vai ser essa vida de casado? E o Senhor aprovou tudo, tudo, né? Depois de um tempo ele conseguiu um emprego fixo, né? Esse que ele está até hoje, e o Senhor nos abençoando tremendamente. E assim, nós somos muito felizes. Eu costumo dizer, né? Eu conversando às vezes com ele, eu disse, amor, tu tá muito feliz, né? E assim, a gente estava vivendo, né? 2 anos agora de casado. A gente vai fazer 3 esse ano. A melhor fase das nossas vidas. Não foi o tempo de namoro, a melhor fase é o tempo desse casamento, né? E assim, aprendendo, né? Crescendo no Senhor. E aí, o senhor começou a falar comigo no início do casamento. Não era fácil, gente, de realmente de poder lidar com aquelas situações. Eu era uma pessoa muito ciumenta, eu muito segura. E o senhor começou a trabalhar comigo, a começar a moldar meu pensamento e as minhas atitudes, né? De como ser uma mulher sábia, de como ser uma mulher diligente. Eu gostava muito de dormir, muito, muito, ainda gosto. Eu tô lutando, né, para poder ser uma pessoa prudente, porque o sono em excesso não traz edificação para ninguém. É de dormir durante o dia, acordar cedo para preparar o café para ele, eu ficar na mesa, né, tomando café com ele, tenho buscado isso. E eu vejo o quanto eu cresci, né, da pessoa que eu era no período do meu relacionamento, do quanto eu mudei. E a gente tem buscado viver isso, né, a gente tem amadurecido muito. As brigas aqui em casa têm amenizado demais, a forma que eu tenho de lidar com ele. E assim, é, eu vou falar pra gente que é casada. Eu tava, alguns dias no início da live, eu comecei a ver o esposo da Mônica, sempre que ele saía, ele ia lá, cumprimentava ela com um beijo, né? E eu ficava admirando isso, né? Tipo assim, nossa, que constância, né? Depois de anos de casamento, eles nunca se deixaram cair na rotina, mas sempre estar ali, tipo assim, sendo constante, né? Batendo, eu não sei qual é o nome que fala, gente, era, sabe, você encontra a pessoa e você cumprimentar ela para poder seguir seu caminho, e eles seguem isso, eu achei isso tão lindo que eu já tô colocando na minha vida, né? Já buscando ele, estranho assim, um pouquinho de sair, a gente tem que se abraçar, se despedir, mas buscando essa constância no casamento. E agora, nesse tempo pra cá, nesses períodos que o Senhor me pede, né, de ser uma boa esposa, de acordar cedo, de fazer comida com meu esposo, de manter a casa limpa, de me cuidar, de dormir cheirosa. Gente, depois eu casei, eu não fazia isso quando eu era solteira.
Depois que eu casei, eu vou dormir perfumado, eu passo perfume pra dormir perto do meu esposo. Isso é tão bom de a gente poder acordar pela manhã e se abraçar e tal, aquele cheirinho, sabe, gostoso, do quarto, do ambiente do quarto. Eu aprendi a como cuidar da minha casa, a deixar um ambiente, quando meu esposo chega do trabalho, para que ele sinta gosto de estar dentro de casa, para que ele sinta prazer, né, de ter uma mulher sábia, de querer estar uma pessoa que não é rinchosa, né? A Bíblia fala, porque eu já fui assim, bem no começo do casamento, de estar reclamando de tudo, aquela mulher goteira. Eu não sei onde é que tá isso na Bíblia, mas tem, que é uma mulher rinchosa, né? Que é como se fosse uma goteira na telha de casa, que, tipo assim, que enche o saco de qualquer um. E eu vejo como eu cresci, né, nessa parte do meu relacionamento. E agora, né, nesse período, o Senhor tem me desafiado outra vez, né, tipo, a confiar nele. Eu ainda não, nós queremos ser pais, o meu esposo quer muito, já fala nisso. Só que eu, dentro de mim, não sinto aquela segurança, tipo assim, que a ideia é o tempo, né, de eu me tornar mãe, de me preparar para isso. E já há alguns dias, o Senhor tem falado comigo, eu me emociono, porque Deus é tão maravilhoso. Porque ele abre ciclos da nossa vida e encerra ciclos da nossa vida. Eu já estava me sentindo tão bem nesse casamento, assim, tão maravilhada pelos dias de poder sair assim de semana com ele, de poder passear. E aí o Senhor falou que ele tá fechando um novo ciclo da minha vida para iniciar outro. Logicamente que eu ainda não sei é, exatamente como será, mas que eu preciso obedecer. E, e já recentemente ele me pediu para tirar o anticoncepcional, né? Que eu como pra a gente não engravidar. E eu dar esse passo, né, para a maternidade. E eu disse, como agora? Eu trabalho no Conselho Tutelar aqui da minha cidade, eu estou conselheira tutelar, e esse ano a gente tem um processo seletivo que eu lembro que no início do ano eu conversando com os meus pais, porque dia sim, dia não, nós nos reunimos, né, lá na casa dos meus pais para a gente buscar o Senhor, né, ler a Bíblia, eu levo no teclado, a gente começa a cantar, adorar Ele, né, buscar a presença dele para as nossas vidas. E eu falava isso lá para minha família, de eu não sei como é que vai ser, tô com medo, é, a gente que é mulher gosta de contar essas coisas, não ter que depender do esposo. Tipo assim, eu ainda não tenho essa experiência de ter que depender, é, literalmente, financeiramente do meu esposo, ainda não sei como é essa experiência. E vem os medos no coração, não tem como, né? Vem o medo ao meu coração. E o Senhor falou, então esse é o tempo de você dar o próximo passo. No início eu fiquei desesperada, preocupada. Teve uma noite que eu nem consegui dormir. De, assim, não sei se é loucura, mas o Senhor foi só confirmando, ele foi falando na palavra, em músicas, em tudo. Inclusive, essa música que a Mônica colocou no início foi onde o Senhor começou a falar comigo, né? Aquele vídeo que a Tamiris colocar o sapatinho do o marido dela, né, na mesa. E ali, essa música vinha o tempo todo no meu coração, eu disse, meu Deus, o que você quer falar comigo? E ele falou, foi confirmando na palavra, através dos irmãos, e tem confirmado a cada dia. E aí eu decidi dar esse passo de confiança nele, né? Já parei. Está mais ou menos com hoje 4 dias, né, que eu deixei de tomar no anticoncepcional. E aí de confiar nele, né? Se o Senhor quer nos dar filhos, né? Isso tem que ser no tempo dele. Então, se ele disse que agora, mesmo com os meus medos, mesmo com as minhas inseguranças que eu ainda tenho, de meu Deus, como é que vai ser minha vida, né? Eu quero tirar minha habilitação, a gente quer comprar um transporte, tipo assim, muda tudo, né? Quer ajeitar algumas coisas na casa, os nossos planos, né? Os nossos planos. E aí ele disse que, tipo assim, eu preciso obedecer. E eu tô nesse caminho de obediência a ele, confiando, porque o Senhor é o dono de tudo. Se ele me trouxe até aqui, me fez viver esses dias maravilhosos, eu sei que ele vai prover. E ele, assim como ele falou no Salmo 20, né, de para que eu possa dar ação de graças ao Senhor até chegar à vitória, porque ele sempre nos dá a vitória. E aí a gente tá aqui, né, nessa expectativa de confiar no Senhor. E eu quero muito ser mãe de gêmeos. Muito, muito, muito mesmo. A minha mãe é mãe de gêmeos, né? Eu cuidei com ela junto dos meus dois irmãos caçulas, assim, eu tenho um carinho muito grande por eles.
E aí eu confio no Senhor. Então eu já estou deixando aqui para vocês os processos, né? Assim como a Mônica falou, a gente não conta, às vezes, só a bênção já pronta, mas aquilo que ele está fazendo na gente, né? Quando ela chamou no início, eu disse, eu vou confio muito contar, eu vou esperar. Mas a gente conta o processo, né? E aí, quando chegar, a gente finaliza com a bênção nas mãos. E se for da vontade dele, se ele cumprir o desejo do meu coração, quero ser mãe de gêmeos, quem sabe, para a glória de Deus, eu vou estar aqui comunicando para vocês, né? Essa gravidez. E agora confiar no Senhor, gente. Então, era isso que eu tinha dizer para falar para vocês, né? Um pouquinho da minha vida bem resumida, em meio às lutas, às inseguranças, mas uma coisa é certa e eu não me arrependo. Andar no caminho de obediência ao Senhor. Quando a gente trilha esse caminho, não tem como a nossa vida não dar certo. Não tem como a gente não prosperar, não tem como a gente ser feliz de verdade. É tão bom, como é bom olhar para o lado e ver o Senhor em todas as coisas que a gente faz. Eu olhar para minha casa e ver a mão do Senhor. Olhar para minha vida pessoal, minha vida sentimental. E ver a mão do Senhor, quanto o Senhor esteve conosco, né? Assim como uma música também fala. Um dia eu saí com lágrimas, né? Eu, na hora que eu estava semeando, eu chorava. E foi assim na minha adolescência, na minha infância. Porque eu precisava obedecer aos meus pais, independente das minhas escolhas, da forma que eu chorava, que eu engolia aquilo seco. Mas eu só tinha que obedecer. Quando eu honrava os meus pais, eu honrava o Senhor. E, logicamente, eu estou aqui vivendo a melhor fase da minha vida. Isso é inegável. Tendo dias muito felizes, muito mesmo, para a glória de Deus, né? E dizer para você, não deixe de confiar no Senhor. Quando a gente anda nesse caminho de obediência a ele nos surpreende muito, muito, muito além do que a gente consegue sonhar, imaginar. E eu tô aqui, mais uma vez, nesse passo de fé, obedecendo a ele. Se ele deu a ordem, você precisa colocar o pé. O Senhor vai botar o chão. Amém? Amém, Josi, amém. Que transbordo lindo. Como é bom conhecer um pouquinho da tua história, da história desse povo. Eu estou aqui maravilhada e como me identifiquei com esse transbordo no começo do meu casamento, mas quando você estava dizendo que o Senhor proveu tudo, ele provê, ele abre o ciclo, ele fecha da melhor forma. Tem uma frase que eu tenho no meu coração, eu ouvi ela a primeira vez da boca da minha irmã e nunca mais eu esqueci essa frase, que quando a sua prioridade é Deus, as suas necessidades se tornam a prioridade dele. E é tudo para ele. Meu Deus, a obediência, hein, vai te levar em lugar que a tua fé não vai alcançar. Seja obediente, que bom. Vem neném no transbordo, hein, gente? Já estou aqui orando, porque um já é aquilo, hein, dona Laura? Dois, mas que venha com muita saúde e que o Senhor vai dar aí a força suficiente para que a Josi e seu esposo possa estar aí cuidando disso tudo. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Fala, dona Laura. Qual é o livro? Eu ontem não consegui ver. Então, Diga-me qual. Não. Hoje é o pão. Espera aí. Hoje é o pão que ouvi da pastora. Agora qual é o livro? Ela ainda não então, falou. ela ainda não colocou, que ela está fazendo uma caminhada, mas assim que ela colocar, eu vou botar lá para a senhora. Mas manda que eu não vi ontem. Manda onde? No transbordo, na vossa pasta do transbordo, no net, olha, no WhatsApp, eu vejo lá, não vejo lá nada. Sabe que eu sou. É muito amada. Eu sei. Vós também. Amém. Eu vou te mandar, eu vou te ligar então e vou te passar, que fica mais fácil. Se calhar, ou então eu ligo para si a que horas? Pode ser quando acabar o transbordo. Está bem. Mas aí ela ainda não tem. Ainda não deu o livro. Não, ela vai passar daqui a pouco. Está bem, então eu depois ligo. Está Tá bem? bom. Pronto, ok. Tá bom, dona Um Laura. beijo. Dona Laura é nosso bebezinho! É o nosso bebezinho, minha câmera ficando torta. Josi, que Deus te abençoe. Deixa eu ver se a minha pastora está aí para orar pela vida dessa mulher. Que bom que a gente pode ser inspiração. Deixa eu te contar aqui em um segundo como é que surgiu os beijinhos na TV.
Meu esposo, toda vez que eu estava fazendo uma live ou qualquer coisa, ele vinha para falar comigo e ele parava aqui de trás e ficava assim, mandando beijinho, até que eu olhasse para ele, mas ele tinha muito medo de me atrapalhar. E um dia minha madrinha falou para mim, que eu sempre falava, tô falando aqui com o Rogério, ela falou, e por que o Rogério não chega? Ele sempre tem medo de me atrapalhar. Não deixe, Mônica, isso acontecer. Ele não está te atrapalhando, ele está inspirando pessoas também. E desde esse dia que eu falei com ele, ele não quer mais saber de me atrapalhar ou não. Ele entra, me beija, me agarra e vai embora. E é isso que a gente tem que fazer. Inspirar pessoas a fazer isso. E desde esse dia ele passou a não ficar mais com medo de me atrapalhar. Que bom E saber. é, é muito bom porque a gente vê que não é a religiosidade, mas é algo real, que o casamento é isso. A gente pode ser feliz demais, demais dentro do relacionamento. E ser exemplos para outras pessoas. Às vezes a gente vê assim uma imagem de um cristão lá, tipo, você não pode se beijar na frente das pessoas, não pode se abraçar. Sabe aquele estereótipo de não pode, não pode, não pode? E como é lindo isso, assim, eu admiro muito. E eu comecei a fazer isso na minha vida. E a gente vê a diferença. É assim, os nossos filhos, tipo eu, né, que estou aprendendo a viver uma vida a dois. A gente tem 2 anos ainda de casado. Mas como isso é bom e como isso traz vida, né para o relacionamento e para outras pessoas, para que a gente de fora que olha e veja assim, não, é possível. É possível ser feliz dentro de casamento, é possível ser realizado depois de 10 anos, 15 anos dentro de casamento e ainda se amar. E demonstrar esse amor, né? De a gente ver, de andar de mãos dadas, sabe? É muito lindo. E eu quero buscar isso, quero aprender com vocês. Eu já tenho aprendido muito. E vai ter isso, em nome de Jesus. Quando o Rogério sai com pressa, o Braia fala: Não deu beijo na minha mãe? Aí ele, não dei beijo na sua mãe. E a gente vai passando para nossas gerações. Josi, obrigada. Deixa eu ver se meu pastor Tony, minha pastora Rose está aí. Vem para cá abençoar esse casal aí que vai vir filhão. Vem para cá, minha pastora. Que alegria, viu, Josi? Eu vi a sua história e deixa eu te contar uma novidade. A semelhança de Mônica e Rogério, eu e o Tony esse ano vamos fazer 44 anos. E nós também não saímos sem nos beijarmos, caminhamos de mão dada, ele não me deixa caminhar sozinha. Então é possível viver 44 anos com uma pessoa, ser fiel e amá-la, porque isso vem de Deus e é dom de Deus, viu? Você vai chegar lá com seus bebês e vai ser uma bênção. Oremos, Pai, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós tivemos hoje de ouvir a tua serva, testemunhar, ser grata por aquilo que o Senhor já fez. Nós te agradecemos por aquilo que o Senhor ainda fará. Obrigada porque o testemunho dela nos edificou e nos faz, Senhor, repensar o que precisamos entregar nas tuas mãos. Precisamos de alguns milagres, Senhor, que precisam ser antes depositados no altar, porque o Senhor certamente proverá. Provê na vida dos meus irmãos, de todos aqueles que aqui estão e de todos aqueles que ainda ouvirão o testemunho dela. Fala conosco, papai. Continua falando. Eu entrego, Pai, esse tempo nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Beijo grande. Beijo, minha pastora. Beijo, meu pastor Tony. Obrigada, Josi, por estar aqui. Amanhã é a quarta estratégia. Nosso pastor já está aí, ó, caminhando, com sangue nos olhos para vir aqui nos trazer o melhor nessa manhã. Tenham todos um dia mais que abençoado. E você que ainda não transbordou, tá esperando o quê, homem, mulher de Deus? Vem contar, olha como é bom a gente se alegrar conhecendo um pouquinho mais da vida do nosso irmão. Vamos orar pela vida da Josi, porque o Senhor está abrindo um novo ciclo. E como Ele faz, é tudo perfeito. Então, que seja tudo perfeito na sua vida, Josi. Beijo no seu coração. A gente se vê amanhã às 7h05 da manhã, hein, dona Laura?